Que bom estarmos juntos novamente na nossa escola bíblica online. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas no nome de Jesus Cristo. Iniciamos essa escola bíblica com o coração grato a Deus pela oportunidade que nos concede. É Ele que nos concede de estarmos juntos, aprendendo e meditando na sua santa e bendita palavra de Deus. É com muito temor e tremor que nos apresentamos perante o trono santo do nosso Deus, para dele recebermos a misericórdia e a graça. Que o Espírito Santo que está em nós nos guie a toda a verdade e nos ensine nessa oportunidade. Que nós sejamos realmente iluminados e que a nós sejam reveladas eternas verdades que nos transformem em santos filhos e filhas de Deus. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. A cada estudo da palavra de Deus, essa palavra que vem da boca do Senhor, Jesus Cristo, ela pode nos transformar e ela vai nos transformar. Ela muda o nosso caráter, muda nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir. E é por causa dessa mudança que nós temos dia a dia a oportunidade de caminhar em santidade. Eu quero orar por você. Oremos. Senhor, muito obrigada. Obrigado pela tua palavra, por a oportunidade de estarmos usando este canal para, ó Deus amado, meditarmos em verdades tão preciosas, Senhor, que são as verdades espirituais, Senhor. Que a tua graça esteja sobre o meu coração, sobre o coração de cada pessoa que vai ter a oportunidade de ouvir, Senhor, a tua palavra e de compreender, Deus, os teus ensinamentos. Jesus, hoje é muito especial essa palavra que o Senhor veio há tantos anos e nos ensinou. O Senhor pessoalmente falou, Deus, aquilo que vamos aprender a fazer hoje. Que o teu Santo Espírito encontre em nós, Deus, corações disposto a aprender e a te obedecer. Pois é em teu nome, para a tua glória, que nós estamos aqui reunidos, Pai, para estudar a tua palavra. Em nome de Jesus, que haja transformação de nossas vidas. Amém. Coisa maravilhosa, né? Com o nosso coração quebrantado, o espírito contrito a Deus, recebamos com alegria estes ensinamentos. Nós estamos estudando os milagres e parábolas de Jesus, sendo hoje a nossa 8ª lição. E o subtema é o perigo de amar as riquezas. E eu vou convidar você a estarmos lendo o Salmo 103, do versículo 8 ao 22. Abra aí sua Bíblia comigo. Salmo 103, do versículo 8. Nós vamos estar ouvindo uma palavra maravilhosa que vem realmente aos nossos corações. Esse salmo, quando você puder, pode ler ele todo. Nós vamos ler só uma parte dele, mas vale a pena demais, porque essa palavra ela vem direto para nós. Salmo 103, versículo 8, a partir do 8 até o 22. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e asaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Glória a Jesus. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece.
e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que a sua alma bendiga ao Senhor neste dia tão precioso e nesta hora tão preciosa em que nós estamos a estudar a bendita palavra do Senhor. Eu quero chamar sua atenção para as preciosas promessas contidas nesse salmo e lembrar-nos que há um reino de luz e seus valores e o reino das trevas e seus valores. Precisamos estar atentos aos nossos atos, ao nosso dia a dia e renovar nossas ações ao percebermos que estamos vivendo na prática de algum dos valores do reino das trevas. O Senhor nos convida para que nos arrependamos e voltemos a praticar os valores do reino de Deus, a praticar o que alegra seu coração. Nós vivemos para alegrar o coração do nosso Pai. Eu destaquei aqui o versículo 17 do Salmo que nós lemos. Diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aleluia. Promessa linda e gloriosa, não é? Eu fiz uma listinha aqui, meditando, porque ele fala que essas promessas aqui são para aqueles que o temem. Então, nós estamos hoje vivendo no mundo, mas precisamos viver com valores que são do reino de Deus. Então, eu numerei algumas coisas só para a gente meditar, mas você pode continuar essa lista com certeza, que ela vai crescer muito mais. E eu coloquei aqui reino de Deus e reino das trevas. No reino de Deus, nós praticamos a verdade. No reino das trevas, é a hipocrisia que dirige a vida daqueles que não temem a Deus. No reino de Deus, a vida. No reino das trevas, a morte. No reino de Deus, há amor. No reino das trevas, rejeição. No reino de Deus, tem compaixão. Mas no reino das trevas, o egoísmo impera. No reino de Deus, há confiança. No reino das trevas, há desconfiança. No reino de Deus, há coragem. E no reino das trevas, o medo. No reino de Deus, há proteção. No reino das trevas, insegurança. No reino de Deus, o Espírito Santo nos guia, ensina, conduz e é o selo de pertencimento ao Pai. No reino das trevas, é o eu, o egoísmo que comanda. No reino de Deus, confessar Jesus diante dos homens é a coisa certa a se fazer. No reino das trevas, é negar a Jesus Cristo. Os que negam a Jesus não podem estar debaixo de todas as bênçãos que nós acabamos de ler na palavra de Deus. E aí, meus irmãos, eu achei interessante, porque hoje nós vamos na nossa lição, o texto, nos fala de um momento muito especial que Jesus está sentado e ele está ensinando aos discípulos, e ele vai ensinando coisas muito interessantes, como a cautela do fermento, da hipocrisia. Ele vai ensinando que a gente não pode
ter medo de quem pode só matar o corpo e não a alma, não é? Ele manda temer, mas aquele que pode também matar e jogar no inferno, né? A alma. Então, esse texto está em Lucas capítulo 12, viu? Abra aí sua Bíblia e nós vamos estudar nele hoje. Vai ser alguma parte dele, né? Então está nesse contexto Jesus ensinando e ele dizendo: não temas o homem, né? Que ele confesse o Filho de Deus, confesse a Jesus. E aí, enquanto Jesus vai ensinando essas coisas, nós vamos ler a partir do versículo 13, que no meio daquele povo que estava ouvindo Jesus, um homem se levantou. Então, eu quero ler com você só 3 versículos, deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar lendo, tá? Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Versículo 14. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Versículo 15. Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós vamos dar uma paradinha aqui neste versículo, que há muitas coisas para aprendermos, mas eu quero já que você o marque, porque é Jesus falando. E ele está recomendando, é uma exortação, é um ensino direto do Filho de Deus para nós. Então, Jesus recomendou o quê? Que, vamos ler novamente o 15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Que coisa grandiosa, não é? Só em a gente ouvir já vai fazendo diferença em nossa vida. Então, meditemos, né? Como Jesus disse que a vida do homem não consiste, né? Ele já disse o que não consiste. Não consiste em quê? A vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui, certo? Então, ter muitas coisas, ser rico, isso não vai estar dando consistência à vida de alguém. Isso é muito interessante, porque Jesus já deixou claro, ele não deixou para a gente ainda ir atrás da revelação, da meditação. Mas aí eu quero que você medite comigo em alguns pontos que eu levantei aqui, tá? Se a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele tem, que ele possui, e aqui homem é ser humano, eu coloquei para a gente pensar em que consiste, então, a vida de um ser humano. E aí, vamos pensar juntos, eu coloquei algumas partes somente, mas nós temos muito que meditar nessa pergunta. Em que consiste a vida de um ser humano? Primeiro, descobrir que é em ter comunhão com a sua fonte. Onde é a fonte da vida? Quem é a fonte da vida? Onde está essa fonte? Quero lhe convidar a abrir aí em Salmo 36, versículo 9. No Salmo 36, 9. Nós vamos encontrar uma palavra de Deus que vai nos indicar quem é a fonte da vida. Porque, claro que todas as coisas, elas dependem da fonte, do Criador, de quem veio, de onde veio, não é? Então, de onde vem a vida do ser humano? Salmo 36, versículo 9. Olha que coisa linda, diz aqui a palavra de Deus: pois em ti, Senhor, ele vai vindo falando aqui do Senhor, nosso Deus. E ele vai, no 9 ele diz: em ti, Senhor, está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Anote esse versículo aí, Salmo 36, 9, e guarde ele no seu coração. Então, Deus
é a fonte da vida, Ele é o manancial, Ele é o que faz brotar em nós esse desejo de viver, a alegria de viver, a vida, o sopro de vida realmente também vem do nosso Senhor. E o Salmo 41, 2, Salmo 41, versículo 2, também nós vamos ver. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Que coisa linda. Vou ler do 1 para a gente ficar mais com essa palavra. Ele diz, feliz o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. E o Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. Aleluia. Então, a gente está vendo aí que Deus é a fonte da vida. Por que Ele é a fonte? Porque foi o próprio Deus que nos deu a vida. E aí nós vamos para Gênesis, capítulo 1, 27. Gênesis 27. Vamos ver aqui o que está escrito. Que eu acreditava que era 1:27, mas eu quero ver aqui, pode ser que eu tenha escrito 27, 1. Na verdade é Gênesis 1:27, versículo 1, capítulo 1, versículo 27, vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós temos, a vida consiste em termos comunhão com a sua fonte, que é o próprio Deus. Tanto Ele é o manancial da vida, como foi o próprio Deus que nos deu a vida, que nos criou, que continua conosco, né? Nós vamos ver agora que além dele ter criado, ele também nos ajuda a permanecer com essa vida. Ele conserva, não é? A nossa vida. Agora sim, nós vamos para o Salmo 27, 1. E ali está escrito que Deus preserva ou conserva a nossa vida. Salmo 27, capítulo 1. Vamos abrir aí para a gente ver. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, Ele conserva, Ele protege. Coisa gloriosa, não é? Mas aí a gente ainda vai ver aqui no livro de Jó, que Deus também é quem tira a vida. É Deus que tira a vida. E a coisa mais linda é quando Jó consegue, diante de uma catástrofe, né? De uma coisa tão grandiosa, de uma perda tão repentina, foi nada preparado, né? Ele perdeu os 10 filhos, muita gente. E aí, de uma vez só, não é? Num incidente, numa catástrofe, morreram todos, mas Jó, ele tinha um conhecimento de Deus. E ele fala aqui no versículo Jó 1:21. Abra aí sua Bíblia. Jó, capítulo 1, versículo 21, ele diz: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que lindo, não é? Então, esses versículos aí é só para a gente firmar a nossa certeza que nós precisamos. A nossa vida, ela consiste em termos essa comunhão com o nosso Deus, que é a fonte. Ele nos deu, Ele é o manancial que preserva, conserva, e Ele também controla a morte e a vida. Que coisa maravilhosa, não é? Então, nosso Deus é esse Deus que tem todo este poder, este domínio, né, sobre a vida do ser humano.
E aí a Bíblia vai nos falar também que essa vida ela está em duas dimensões, para que a gente possa compreender o que Jesus disse, não é? A gente está meditando ali. Em que consiste a vida do ser humano? Então, a vida ela tem duas dimensões. Tem a dimensão física, que é essa parte que a gente vê, se move, né? Conversa, usa os sentidos. Essa é fácil da gente falar dela, não é? E tem a vida que é a vida eterna. Então, nós vamos ver na vida física, eu vou abrir aqui só um versículo, tem bastante versículo, eu vou citar, porque depois você pode fazer um próprio estudo escrevendo. Eu coloquei aqui Mateus 9:18, Lucas 16:25, Atos 17:25, 1 Coríntios 3:22, Filipenses 1:20 e Hebreus 3:12. Eu vou escolher, então, Lucas 16:25 para a gente ler. Lucas 16:25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Que coisa, né? Esse versículo está falando das duas vidas, a vida física e a vida eterna, não é? Que como muda a posição das pessoas, não vai ser igual. Então, a gente precisa descobrir como é que a gente vai poder ter essa vida eterna com segurança, não é? Para fazer e acontecer aquilo que nós realmente esperamos, que é estarmos lá na eternidade, do lado do nosso Pai celestial. Então, aqui em Hebreus 3:12, que foi o último que eu citei, diz assim a palavra de Deus: Tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, assim, a gente está vendo aqui que para ter essa vida física, aqui a vida eterna ela já é definida nesta vida física. A vida física as nossas escolhas, elas vão determinando como vai ser lá na eternidade. Que Deus realmente vá nos iluminando, porque nós tomamos as decisões aqui em vida. Depois que a gente morre, foi o que a gente acabou de ler em Lucas 16:25, aí já está determinado pelas escolhas que nós fizemos aqui. Se nós escolhemos temer a Deus ou se nós continuamos com o coração endurecidos, sem buscar essa presença de Deus. Em Filipenses 1:20 diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada, é Paulo falando, né? Serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aqui ele estava falando dessa vida física, que nós precisamos viver para a glória de Deus. É bem importante, porque em que consiste a vida do ser humano? O segundo ponto que nós estamos meditando é que consiste em uma escolha. Eu vou escolher aqui na minha vida física, onde eu estarei na minha vida eterna. Que coisa linda. E esse é o plano de Deus. Deus deixou assim. Ele nos deu essa oportunidade de estarmos escolhendo, de estarmos vendo, não é? Onde é, quem é? Eu estou temendo a Deus? Eu tenho conhecido a Jesus? Eu tenho entregue meu coração a Jesus? Como é que eu estou andando? Como está sendo a minha escolha? Por quê? Porque a nossa vida, ela é muito, a gente vai ver, que ela hoje no estudo é exatamente mostrando isso, que a nossa vida é muito passageira, né? Que a gente não domina, a gente não sabe que dia a gente deixa de estar vivendo essa vida física e vai partir lá
para a vida espiritual. Eu quero ler com você aqui em 1 João. Estava tentando já abrir para adiantar, mas como nós estamos estudando, é bom a gente devagar mesmo, né? 1 João, capítulo 2, versículo 25. Vamos ver lá. 1 João 2, 25, diz assim a palavra do Senhor. 1 João 2, 25. Vamos ler. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Coisa linda, né? E aí, eu vou ler antes um pouquinho, porque aqui é uma decisão que eu estou acabando de dizer, que nós temos que tomar essa decisão em vida. Então, abra aí sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. E eu quero ler para você, a partir aqui do versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, para você viver a vida eterna, consiste essa vida em crer no Senhor Jesus. Essa vida está em Jesus, que é a fonte. Então, em que consiste a vida do homem? Que coisa maravilhosa, não é? Essas dimensões estão ligadas a Deus. E o projeto é o próprio Jesus Cristo, que veio, que deu a vida por nós, se revelou. E aí, quando Jesus veio, ele se revelou como o pão da vida. Você lembra que a gente já estudou? Mas para lembrar aqueles que estão entrando agora, está em João 6, 35, versículo 48 e 51, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Ele é a fonte da vida eterna. Então, você aqui na sua vida física precisa se alimentar do Senhor Jesus, você precisa permanecer em Jesus, você precisa crer nele e entregar sua vida a ele e recebê-lo no seu coração como Senhor e Salvador de sua vida, porque ele é o pão da vida. Só tem vida quem tem o pão, que é Jesus. Ele é a fonte. Jesus também, ele se revelou como sendo a ressurreição e a vida. Lá em João 11, 25, na hora dali da morte de Lázaro, antes dele ressuscitar Lázaro, ele olha para Marta e ele diz, se ela crê nele, ela vai ver a glória de Deus. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Onde está a fonte da nossa vida? Em Jesus. Glória a Deus, não é? Jesus é a fonte de vida e ele é a autoridade, não é, de todos os cristãos. Não há vida verdadeira sem Jesus Cristo. Você pode até viver, estar andando, tem sua família, seu dia a dia, mas você precisa pensar nisso. Quando é que eu vou ter a vida eterna, garantia de vida? Que coisa maravilhosa. E a vida, no segundo ponto que eu coloquei aqui, para a gente meditar, consiste em conhecer a missão que Deus nos reservou e sermos fiéis e obedientes ao cumprimento desta missão. Vamos abrir no Salmo 139. Olha que coisa linda que está escrito nessa palavra de Deus. Nesse salmo, nós vamos ler Salmo 139, a partir do versículo 13. Mas depois é o que eu estou lhe dizendo, são tão preciosos que vale a pena ler todo o salmo. Aqui nós estamos vendo que desde o nascimento, Deus já tem uma missão e um plano para a minha vida e para a sua vida. Salmo 139, 13, 16, diz assim a palavra de Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que coisa linda e maravilhosa! E é neste ponto que nós vemos o grande amor do nosso Pai. Ele tem cuidado de nós. Aleluia. E aí o terceiro ponto para a gente pensar, em que consiste a vida do ser humano? Em realizar a vontade do Pai. Esse deve ser o principal objetivo de nossas vidas. Você sabia que quando Jesus estava aqui, por muitas vezes mesmo, ele disse essa palavra que eu quero ler aqui com você? Vamos abrir aí em João 6:38. Jesus dizendo assim, ele sempre disse isso, né? Eu não estou fazendo o que eu quero, estou fazendo a vontade do meu Pai. Então, vamos abrir lá, João 6:38. Então, a nossa vida consiste em fazer, em realizar a vontade do nosso Pai do céu. João 6:38, Jesus dizendo que ele veio para fazer a vontade do Pai. Vamos lá. João 6:38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E eu quero que, como filhas e filhos de Deus, a gente pense nisso, que a gente está nesse mundo, mas Deus já tem um plano. Lembra do Salmo 139? Ele escreveu seus dias, coisa linda, não é? E aí, esses dias, nós precisamos viver esse plano de Deus que Deus escreveu para nós. Quero ir lá em 1 João ainda com você, no capítulo 2, 1 João 2, versículo 17. Marca aí também na sua Bíblia este versículo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia! Você está vendo aí? Então, a gente decide, na nossa vida física, a ser obediente à missão que Deus tem para nós, aquilo que Ele determinou para a minha vida, de escutar a Deus através da sua palavra mesmo. E aí, quando a gente vai fazendo essa vontade de Deus, tem essa grande promessa, não é? Que quem faz a vontade de Deus permanece quantos dias vivo? Eternamente. Aleluia! Por essa vida, por essa palavra de Deus. E em que consiste a vida do ser humano? Ponto 4, ainda descobri mais uma coisinha aqui. Consiste em glorificar a Deus em tudo quanto fizermos. Que tudo, meus irmãos, o respirar seja para glorificar esse Deus que é a fonte da nossa vida. Dependemos dele para viver. Então, por que não obedecê-lo com alegria, não é verdade? Ele tem nos dado a vida, ele tem nos sustentado, ele tem nos guardado, aleluia. E é a ele que nós damos louvor e honra e glória nesse dia, neste momento, nesse estudo. Obrigada, meu Deus, por o Senhor nos revelar tantas coisas maravilhosas na tua palavra. O Senhor é muito bom. Nós vamos abrir agora em 1 Coríntios. Vá andando aí na sua Bíblia. Que bom, né? Que a gente está andando muito hoje na Bíblia. Mas vamos lá, daqui a pouquinho a gente para de andar e vamos ficar em Lucas 12. Mas vamos lá, 1 Coríntios 10. Coisa linda de Deus, a revelação do Senhor. 10:31, diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto,
quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Este versículo precisa estar no nosso coração. Glória a Deus. Ainda temos uma quinta razão aqui, quinto ponto, né, de meditação. Em que consiste a vida do ser humano? Em agir com misericórdia e amor. Eita, glória a Deus. Você viu que está aí uma progressão, não é? Dependemos da fonte que é Deus, e nós sabemos que Deus tem uma missão para nós, vamos cumprir essa missão, e nós vamos realizar a vontade do Pai para nós, e aí nós vamos glorificar o Pai em tudo o que fazemos. E agora nós vamos agir com misericórdia e amor. Quem mais teve misericórdia mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Quem mais teve amor maior do que o do Pai, que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar? E era Filho único. Coisa linda de Deus. Vamos ler. Tem duas referências bíblicas, eu quero ler as duas, porque vale a pena demais. Vamos ler aí, Salmo 145. No Salmo 145, nós vamos ler a palavra de Deus no versículo 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Oh, Jesus! Então, tudo que Deus criou, tudo que Deus faz, é permeado pela sua misericórdia e pelo seu amor. Ainda vamos ler lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, 4, diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, 4. Vamos lá abrindo. Efésios 2, 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aí ele vai dizendo o restante, né? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, acrescente aí Efésios 2, 4 e 5. Então, você quer ter vida, quer ter uma vida abundante, você precisa andar com esses passos. Primeiro tem que reconhecer Deus, ter temor de Deus, que é a fonte, que é o manancial da vida. O nosso Pai nos criou, soprou em nós a vida. Não adianta andar sem temer a Deus, porque haverá sempre um vazio grande em sua vida. Volte-se para o Senhor, esta é a palavra de Deus, e a chama do Espírito Santo hoje falando conosco. É o Espírito Santo dizendo a você, volte-se para o Deus que Ele criou. Alimente-se dele, ele é a fonte, ele é o pão da vida. E aí você vai saber qual a missão que ele está escrevendo para você. Você vai querer fazer a vontade do Pai. E nas suas ações vão aparecer misericórdia e vão aparecer amor, porque você é filho e filha de Deus. E você faz aquilo que é a vontade dele. O próprio Deus é rico em misericórdia. E por causa da misericórdia e do amor, ele nos alcançou e nos deu vida juntamente com Cristo. Por causa disso, nós somos salvos. Glória a Jesus. E o sexto ponto, a vida de um ser humano consiste em ter o caráter transformado. Duas coisas transformam o meu caráter e o seu. A comunhão com o Senhor Jesus Cristo, você andar com Ele, andar através da sua palavra, viver com Ele e colocar em prática os seus ensinamentos. Hoje nós temos a oportunidade de meditar profundamente no ensinamento que Jesus, há mais de 2000 anos, parou, falou com pessoas. Um homem se levanta no meio da multidão, faz uma pergunta cotidiana para ele, e Jesus volta a ensinar profundas verdades que precisam estar no meu coração e no seu
para que o nosso caráter seja mudado. Aqui em 2 Coríntios 3, vamos ler aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim, a palavra de Deus: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Jesus. Então, bote seus olhos, queira praticar as coisas de Deus. O Senhor manda a gente estar com o coração e com a nossa mente nas coisas do céu. Bendito seja nosso Deus. E, finalmente, o 7º ponto, e a gente vai entrar logo na lição. O 7º ponto: a vida de um ser humano consiste em servir no reino de Deus com humildade. Meus irmãos, a característica mais profunda do nosso Senhor, se eu posso dizer a mais, né? Porque ele teve muitas, mas uma das características mais profundas do Senhor Jesus Cristo foi a humildade. Quando nós aprendemos a andar em humildade como o Senhor teve humildade, aí muitos problemas de nossas vidas vão se resolver. Porque a maioria deles é por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, e a gente não é nada. A gente já viu que a nossa vida depende de quem? De Deus, depende da fonte, depende do nosso Senhor. Então, em Filipenses 2:3 tem: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu tenho tentado faz alguns anos, né, meditar nesse versículo, tentado viver isso. Não é fácil, você consegue em uma circunstância, não consegue em outras, mas assim, este ainda é um versículo que eu quero obedecer na íntegra. Sempre considerar os outros superior a mim mesmo. Glória a Jesus, que coisa linda. E eu separei aqui um versículo que tem sobre Jesus em Marcos, capítulo 10. Vale a pena a gente ler esse versículo. Que lindo, né? As coisas que o Espírito Santo tem ministrado, essas palavras em nosso coração. E vai nos lavando, e vai nos mudando. Então, aqui, em Marcos, capítulo 10, nós vamos ler o versículo a partir do 43. Marcos 10, 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Foi para isso que Jesus veio, para nos resgatar. E nós vamos então lembrar que nós estamos aqui estudando em Lucas capítulo 12. Mas antes de entrar no capítulo 12, marque aí Provérbios 22, 4. Olha este versículo. Se não está marcado em sua Bíblia, marque agora. Provérbios capítulo 22, versículo 4. Diz assim essa palavra de Deus: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Eu vou ler de novo, porque vale a pena. Nós estamos falando de quem quer ter vida. Em que consiste a vida do homem? Então, a vida do homem consiste também em ser um servidor, uma pessoa que considera os outros maior do que ele. E ali em Filipenses 2, que a gente leu o versículo 3, continuando, você vai ver que Jesus se esvaziou dele mesmo para poder ser humilde. Que coisa linda, não é? Então, Provérbios 22, 4 diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Glória a Deus, receba aí a vida.
É isso. Glória a Jesus. Então, Jesus vai lá em Lucas, né? A gente está voltando para Lucas 12, porque Jesus disse que a vida do homem não consistia nos bens que ele possui. E aí a gente foi ver em que consistia a vida do homem. Foi bom, não foi? Passearmos pela palavra de Deus e aprender tantas verdades. Como é bom, né? Está gravado e você pode retomar essas verdades, escrever com calma, vale a pena demais. Eu aprendi muito essa semana enquanto estudava essa palavra. Bendito seja o nosso Deus. E aí no 15, Jesus continuou a ensinar, e aí Jesus diz um exemplo. E esse exemplo ele contou em forma de parábola. Vamos ler então do 16, Lucas 12, do 16 até, nós vamos ler agora até o 20. Vamos lá. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, então Jesus foi dizer que a vida não consistia nos bens que tinha e foi contar essa parábola. Nós vamos aprender agora com ele. É um exemplo para a gente não esquecer mais. E Jesus disse, versículo 16, o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E aí Jesus resume dizendo, 21, assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim o quê? Louco. Por isso a oportunidade que Deus está nos dando de estudar em sua palavra e ver em que consiste a nossa vida. A gente precisa botar o que vale a pena, o que é relevante, o que é que realmente nos aproxima do Senhor, que nos faz sábio. Né? A palavra de Deus diz que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, esse homem aqui, nós vamos meditar. E aí já está tão claro, né? Jesus contou de uma forma tão linda. Ele contou essa parábola mesmo para ensinar o que a gente não deve fazer. Lembra dos valores do reino de Deus, do reino das trevas? E lá, exatamente, esse homem ele está centrado no eu. E eu quero que você pegue agora a sua Bíblia e vamos marcando aí. No versículo 17, olha a fala desse homem. Arrazoava consigo mesmo. Então, ele não tinha nem um amigo para conversar, parece. Né? Que o negócio foi muito, né, incisivo. Ele conversava era com ele mesmo. E aí, nessa conversa consigo mesmo, ele vai dizendo tudo é dele. Presta atenção, vai marcando aí, ó. No versículo 17, ele é consigo mesmo, marque. Aí depois ele tenho onde recolher os meus frutos. Bote aí meus. Não era de mais ninguém, era só dele. Meus frutos. O que mais que ele falou? 18. Lá no finalzinho ele diz, recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Já vai aí 3 vezes que ele fala só no meu. Eita, Jesus. No 19, vai dizer a quem? A alma dele. Ele não tem uma amizade nenhuma para compartilhar, ele mesmo. E ele diz para a alma dele, né, que ela descanse. E aí entra a palavra do Senhor e o grande alerta que Jesus dá, chamando de louco. Aquela pessoa que é o quê? O que esse homem é? O que nos mostra esse tanto meu? Ele arrojava consigo mesmo, ele dizia meus celeiros, ele dizia meu produto, meus bens, e direi a minha alma.
Ele estava centrado unicamente nele. Ele era egoísta e a vida dele pertencia a ele e ele não conhecia a fonte da vida, nem tinha relacionamento com mais ninguém. Que pena, não é? Ele era um louco, um tolo, que passou a vida inteira sozinho, pensando só nele, falando só dele, e tudo era para ele. É o contrário lá do versículo que nós lemos, que todas as coisas é para a glória de Deus. Vá prestando atenção aí nesse paralelo, que vale a pena aprendermos. Que coisa linda! E aí, eu quero que você medite aqui comigo, que o Espírito Santo me fez ver essa verdade, essa revelação, e eu quero que fique também no seu coração. Aqui, na verdade, não eram os bens que o homem tinha que estava fazendo mal a ele, mas era o seu egoísmo. É porque ele só tinha olhos para aquilo. Por isso que Jesus, ele vai contar essa história, dando ênfase, na hora que aquele homem pergunta sobre a repartia dos seus bens, e Jesus vai dar ênfase, mas eu fiquei meditando e o Espírito Santo trouxe à minha mente o seguinte. Nós temos uma pessoa na Bíblia, tem mais de um, né? Abraão era rico, mas tem um que era rico e foi elogiado por Deus. Então, não é a riqueza. Estão me entendendo? Então, a gente vai, aqui tem um versículo bem claro, que não é em si a riqueza, porque os bens, as suas necessidades supridas, é coisa maravilhosa. Mas o segredo está em ter a fonte da vida com você. Por quê? Porque este homem, e eu quero que você faça o paralelo com Jó, é maravilhoso. Em Jó, o primeiro versículo, vamos lá em Jó, ali antes de Salmo, né? Rapidinho a gente vai ver, que a gente vai ver o próprio Deus dando uma palavra acerca de Jó. E ele era o homem que tinha mais recurso na região dele, ali no Oriente. Que coisa linda! Porém, Jó, com a riqueza dele, ele foi elogiado pelo próprio Deus. Que bênção, não é? Então, aí é para nos mostrar que em si não é a riqueza, mas é onde está o nosso coração. Vamos ver onde está o coração de Jó aqui. Jó, ele foi, capítulo 1, vamos ler aí, capítulo 1, versículo 1. Aí começa dizendo, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era um homem íntegro, anote aí, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essas 4 características aí, ou atitudes, ou modo de vida, não é? Porque ele era íntegro, ele buscava Deus, ele temia Deus, que era a fonte da vida, e ele se desviava do mal. Quando a gente continua lendo, a gente vai ver que ele tinha 10 filhos, aí no versículo 2, e ele era muito rico. No final do versículo 3, diz assim, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Já pensou? E ele era isso tudo diante do próprio Deus. Deus, quando vai falar de Jó, Deus diz que ele é exatamente tudo isso que está nesse primeiro versículo. E aí nós meditamos essa semana no capítulo 29 de Jó. Eu peço que você marque para você estudar. Vale a pena se aprofundar neste capítulo. Neste capítulo 29, nós vamos ver quais foram as atitudes de Jó que fizeram dele este homem temente a Deus, íntegro e reto. Que coisa linda! Então, ele era, do 29, ele diz que era guiado pela luz de Deus. Ele diz que ele era amigo de Deus. E ele diz que o Todo-Poderoso estava com ele. Coisa mais maravilhosa. O que mais que tem aqui no 29? No 29, que ele era justo. Ele era respeitado e respeitador. Ele era um homem feliz. E o seu agir, aí eu quero que você já vá marcando, que depois você estuda,
Aí no versículo 12 diz que ele cuidava dos órfãos. No seu dia a dia ele cuidava das viúvas, versículo 13. No 15, ele diz que ele era os olhos. Esse versículo 15, meus irmãos, é tremendo. Muito, muito tremendo mesmo, né? Jó 29, 15, ele diz: eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. O que Deus quer de mim e de você é exatamente isso. Que a gente possa se colocar no lugar do outro e ajudá-los a se levantar. Aos que estão caídos, que estendamos a mão. Aos que estão desesperados, que a gente leve a esperança que há em Cristo Jesus. Quanta coisa há para fazermos, que coisa nós aprendemos com esse servo de Deus. No versículo 16, ele diz: do necessitado, ele era o pai. Oh, glória a Jesus, que você seja pai e mãe daquele que necessita. E ele aconselhava. Eu achei também muito lindo que ele diz aqui um versículo que o sorria para os que não tinham confiança. Ele sorria. Você já viu quando um sorriso muda tudo na vida de uma pessoa? Pois muda, viu? Que você possa sorrir mais, que esse sorriso de Deus chegue, que o amor de Deus passe, não é? Que traspasse nosso ser para outras pessoas, em nome de Jesus. E a conclusão para essa meditação que nós chegamos é que Deus é maravilhoso. E Paulo, em 1 Timóteo 6,10, anote esse versículo também, que nós vamos concluir quando nós comparamos a parábola que Jesus contou com Jó, que também era rico e soube glorificar ao Senhor com seus bens, com a sua vida. Aí nós vamos ver aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos lá ver. Primeiro Timóteo 6, versículo 10. Olha aí que está escrito. Esse versículo precisa estar guardado em nosso coração e a gente não pode, depois de ouvir essa meditação, depois de estudar, de ouvir a revelação do Espírito Santo, nós não podemos fazer e desobedecer o que está neste versículo. Olha aí o que é o pecado, o que é o mal e o que Jesus estava ensinando ali. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Verdade, uma verdade revelada, que não tem como você dizer que não sabe. Você não pode amar ao dinheiro. Por quê? Porque Jesus nos ensinou uma coisa linda e maravilhosa. Quando ele prosseguiu no ensino, né, desse ensino que ele está aí nos dando, em Lucas 12, ele vai nos dizer que algumas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, algumas preocupações, elas também são falta de amar a Deus em primeiro lugar, e de temer a Deus, e de temer a fonte da nossa vida. Quando nós confiamos plenamente naquilo que nós estamos estudando, nós vamos ver que o nosso Deus é este Pai maravilhoso, que nos abençoa, que nos santifica, que nos guarda, que preserva a nossa vida. Aleluia. Então, voltando aí em Lucas 12, nós vamos acompanhar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Né? A gente já leu até o 21 e a gente descobriu que quando Jesus contou essa parábola, ele está dizendo, não é condenando pessoas ricas, mas dizendo que a gente não coloca o nosso coração nas riquezas, e sim em Deus. Que a gente tema a Deus. O rico que teme a Deus, ele é louvado por Deus. E aquele que não teme, mesmo sendo pobre, também precisa da graça de Deus. Então, nós vamos descobrindo assim nessa leitura as coisas que vão
nos fazendo afastar do nosso Deus. E aí Jesus continuou o ensino, irmãos. E eu não sei se, como eu, você também ainda não tinha ligado os dois textos, mas vale a pena ligar, porque Jesus veio do 13 e seguiu. Ele foi tudo no momento só, ele estava ensinando a mesma coisa, que a gente coloque o nosso coração na fonte da vida, que é o nosso Pai do céu. Então, vamos ler aí a partir do versículo 22 de Lucas 12. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscais, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Precisamos voltar nesses versículos e marcar alguns deles. Quais as recomendações que Jesus está nos dando? Vamos ver aí no versículo 15. Lá no 15 ele disse, qual foi a recomendação? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Marque isso aí. Isso é muito importante. Versículo 22. Vamos lá para o 22. No 22, que nós lemos agora, Jesus nos recomenda o quê? Não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí ele vai dizer aquilo que é o mínimo de sustento para a nossa vida. Não ande ansioso. E ele vai explicar por quê, mas marque aí também. O que mais que ele pede? No 24, ele aqui está recomendando, observai, contemplai. Então, a gente tem toda uma criação que está ao nosso redor, que é sustentada pelo nosso Deus, e ele fala aí no versículo 24 que nós valemos mais do que esta criação. Então, a gente não pode acrescentar nada à nossa vida, porque andar ansioso. Versículo 27, ele também recomenda, observai os lírios, ainda está na mesma direção, não é? Existe uma criação sustentada por Deus, e nós temos valores diante dele, nessa criação. Por quê? Porque ele nos ama. Versículo 29, não andeis, pois, a indagar, sabe aquela quietação que está lá na alma, na cabeça, não é para estar indagando, não. E aí, eu quero que você marque o finalzinho do versículo 29. Não vos entregueis a inquietações. Sabe por quê? Porque não resolve. As inquietações, as ansiedades, elas não nos levam a lugar nenhum. Pelo contrário,
só nos deixam paralisados diante das circunstâncias. E aí nós vamos aprendendo 30 em diante. Eu quero que a gente medite nesse finalzinho do estudo, nessa parte. Tem muita coisa para ser meditada e aprendido aí, mas eu tenho certeza que essa semana você vai se dedicar a esse texto e vai aprender com o Senhor. No versículo 30, quando Jesus diz para não ficar ansioso, não se preocupar, ele vai dar a resposta. Por quê? Aí ele diz, porque o gentio de todo mundo é que procura estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Marque aí, mas vosso Pai sabe que necessitais. Olha, só em termos um Pai celeste que cuida de nós, é maravilhoso demais. E Ele cuida da nossa sobrevivência, Ele cuida das nossas necessidades básicas, do comer, do vestir, da saúde, da moradia, enfim. Nosso Pai do céu, Ele que é o autor da vida, Ele que é a fonte da vida e o manancial, tanto da vida física quanto da vida eterna. Aí Jesus vai fazer uma revelação muito linda. Ele se alegrou em dar-nos o seu reino. Marque aí no 32. Não é para você temer, porque ele se alegrou em dar o seu reino. Que coisa linda! Como nós temos esse Pai, ele nos dá amor, ternura, autoridade, provisão e orientação. Nós somos seus filhos amados, mas não é amado pouco não, é amado muito, que ele já enviou até Jesus para morrer em nosso lugar. Não tem como negar esse grande amor do Pai por nós. E nós recebemos do Pai também algo muito precioso. Veja aí o que é que ele nos dá. No 32, ele se agradou em dar-nos o quê? O seu reino. Você sabe o que é o reino de Deus? Pois em Romanos 14, 17. Anote aí que eu vou ler aqui, depois você lê. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você está com o seu coração cheio disso? Se estiver, o reino de Deus está no seu coração. Ele, o nosso Pai, também é rei. E ele tem poder e soberania e riquezas. 1 Coríntios 2, 9. Que coisa linda o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E nós cremos nessa palavra de Deus, literalmente. Então, bendito seja o nosso Pai Celestial. Além de cuidar, de proteger, de ser o nosso bom pastor, ele ainda nos dá o seu reino, que é justiça, alegria no Espírito Santo de Deus e paz, muita paz, que seja assim mesmo. 1 Coríntios 2,9, em 1 Coríntios 2,9 está escrito, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Jesus. Ele é liberal. Ele nos dá. Ninguém obrigou a Deus a fazer nada. Ele liberalmente nos dá, porque ele nos ama. Ele nos dá seu reino com alegria. Ele nos dá o céu. Ele nos dá a vida eterna. E nós temos tudo o que precisamos. Esta é a parte de Deus, nos dá. Mas Jesus prossegue. E aí é onde nós vamos entrar agora. Porque essa Deus faz. Deus vai nos dar o reino, Deus vai nos dar alegria, Deus vai suprir nossas necessidades, mas nós temos algo a fazer. Então vamos ver o que nós temos a fazer. A nossa parte, versículo 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Por quê? Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia!
É só esse o motivo. Vamos colocar o nosso coração no que é prioridade, no que que nós temos mesmo como fonte, né, de vida, para que a vida esteja em nós. Glória a Jesus. Em nosso viver diário, precisamos ter ações visíveis, concretas, que demonstrem o quanto amamos a Deus, nosso Pai, que é nosso pastor, que é nosso rei, e também ao nosso próximo. Nós vemos aqui que nós vamos suprir as necessidades, né, dos outros, mas nós vamos, com isso, estar acumulando tesouro nos céus, que é para você mesmo. Coisa linda, não é? Que Deus faz desse jeito. O pastor John Piper, ele descreveu o seguinte, nesse último versículo aqui, ó. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Ele disse, seu coração move em direção àquilo que você ama. E Deus quer que você se mova em direção a Ele. E Jesus nos exorta e ensina em Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. O que você acha? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que diante dessa palavra de Deus, nós, eu e você, façamos um autoexame de quais valores estão permeando a nossa vida, o nosso viver diário. E eu quero que a gente medite essa semana em 2 pontos centrais. O primeiro, a quem eu estou servindo? E o segundo, a quem eu amo? Onde está o meu coração? Que Deus nos abençoe e te abençoe. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado. Obrigada, Espírito Santo, porque esta palavra há de encontrar, Deus, algum coração que necessite dela. Que nós possamos voltar à fonte da vida, que é o nosso Pai. Senhor, que nós possamos confiar plenamente em Ti. Tire toda a ansiedade, Deus, daqueles que estão, Deus, já entrando, Deus, em situações tão difíceis, Pai. Nesse mundo de tantas incertezas, nós temos a grande certeza de que Tu és o Deus soberano, mas que Tu és o nosso Pai amoroso, que cuida de cada detalhe de nossas vidas. Assim, Deus, nós entregamos cada um, Deus, que possa ouvir essa mensagem, e aqueles que precisam, Teu Santo Espírito possa guiá-los. Que a Tua palavra, Deus, estudada, Senhor, nesta oportunidade, fique gravada em meu coração, em nossos corações. Para a glória e honra de Jesus, eu te oro, Senhor. Amém.